né? compartilha. Ele falou que vai ser fechado dentro da plataforma mesmo. Vai ser um link Entendi. gravado lá. Assim, mas eu não sei, tá? Eu estava falando com a Ellen que é interessante que todos participassem do IP, né? Todo mundo participou aqui nos 20 dias, né? No 21, 21º vai ser no IP. Era interessante que todos participassem. Então, vamos esperar no dia. Não sei, vai ser que horário, Ellen? Das 7 às 16? Das 7 às 16. Das 16. Ou então Aí a no gente caso. põe no Zoom aqui, compartilha a tela e todo mundo vê junto. Mas aí, Leandro, você acha que até quarta-feira que seria ideal para a gente poder avaliar se vai ter jeito ou não de dar continuidade, porque aí ele vai ter nos repassado como é que vai realmente funcionar, né? Eu acredito que no sábado mesmo, ou no próprio IP, ele já vai falar como vai ser os próximos passos. Pelo que eu entendi, vai ser o quê? Para cada uma pessoa que está dentro, que comprou o Millen Club, ele vai gerar um formulário lá dentro. Então, o Paulo vai preencher a situação do Paulo. Tá? Eu vou preencher aqui qual a fase que eu estou. Então, eu me enxergo aqui. E lá dentro tem várias fases. Então, na primeira fase, ele é o endividado. Eu não lembro o restante. Tem que olhar lá. Não São os sei. endividados, tem os que são investidores, então os que são empresários. Então, são várias fases. Aí ele vai falar assim, cara, você se identificou e se encaixou aqui. Estou na primeira fase, o Leandro está todo lascado, todo endividado. Então, estou na primeira fase aqui, então vou ter que Então seguir nós toda essa vamos estar escada. juntos, velho. Tamo junto, então, Paulo. Já arrumei um companheiro de dívida aqui. Aí, de repente, a Wellen tá lá, já é investidora, já tá, né, no último degrau, então ela vai entrar lá. Então, cada um vai estar num nível. Então, não sei se, quando a Wellen falar assim, ó, eu estou no nível de investidora, o restante não vai ser liberado para ela, somente aquele nível. Os degraus, cadê os professores? Os degraus abaixo não vão ser liberados, só os acima, passo a passo. Então, não sei. Então, a gente só vai saber mesmo no domingo ou na segunda-feira. Ele vai falar e a gente vê como direciona. Porque cada um aqui Certo. vai estar num nível diferente também, né? Não tem jeito. Só eu e o Paulo que vamos estar na primeira fase. Ele hoje estava falando na separação por quartis, né? Então, de repente, Sim. ele deva fazer aí essa separação também por quartis. Não, Se cada um de vocês mas é porque, ah, viu, Cláudio, eu acredito que não, eu já estou até me adiantando, porque não ah, tem só, são mais ou menos 7 fases que ele tem. Eu acho que mais tá, aí é mais para você padronizar a situação. entendi. Porque você está me entendendo? Então, Sim, porque nós temos várias pessoas. Se você pegar os vários grupos, você tem pessoas que já estão lá na frente, já tem entendi. produto, já tem coisa. Então, esses aí já fica mais fácil agregar a vida deles de uma etapa para frente. Eu estou entendendo, porque o que eu iria Nossa, sugerir é o seguinte: cada um que se enquadrasse aí dentro desses 7 perfis que o Pablo vai trazer, poderia trazer o transbordo, né? Mas aí é Sim. pouco provável que no grupo tenha cada um aí para cada perfil que o Pablo vai trazer. Mas, enfim, é o que o Leandro falou. Vamos aguardar para ver o que que ele está preparando aí para a próxima Não, mas fase. essa sua ideia ela não é ruim nesse não é aspecto boa. também, cara. Só Porque precisa ela avaliar vai, direitinho. porque ela vai nos auxiliar também, vai estar transbordando em cada um dos níveis. De Sim, repente, quando você for passar por quem não está naquele nível e for passar, você já tem alguma orientação. Você está me entendendo? exato. Ó, os níveis são endividados, o primeiro degrau, potencialização de carreira, transição de carreira, escala, dinheiro na internet, investidores e novos negócios. Então, essa escada. Dentro da comunidade, que tem uma comunidade que ele criou, lá dentro da própria comunidade tem essa divisão já. São chamados clubes, né? Não sei se vocês entraram, são chamados clubes. Então, tem o clube dos endividados. Eu já participo de uma outra coisa desse jeito. Então. Aí tem o clube dos Entendi. endividados, o clube dos que querem transicionar de carreira, o clube do X. Então, lá dentro da própria comunidade vai ter essa diversificação, né? Enfim, é só ver como ele vai fazer e a gente bola alguma coisa, uma estratégia aí para cima. Perfeito. Eu tô lanchando. Vocês são oferecidos aí um açaí? Açaí.
Até no frio é bom, assim. Você tu, né, Desse Paula? jeito. A gente aqui no Sudeste come o açaí diferente aí do Nordeste, né? Não, mas eu estou na terra do açaí, né? É. Você é de onde mesmo, Paulo? Na verdade, eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, mas hoje eu estou em Xinguara do Pará. Ah, Oh, Pará tem muito açaí mesmo, é a terra do açaí. E Delícia. eu vivo aqui e no Tocantins. Trabalho nos dois locais. maravilhoso. É porque aqui no Rio de Janeiro a gente vai comer o açaí, bota leite em pó, calda de chocolate, granola, amendoim, paçoca, tudo que Sim, M&M, mas confete, tudo que você possa aqui, imaginar, a gente aqui eu põe no fiquei. açaí. Sim, mas aqui agora você comentou. Então, o que que acontece? Eu tenho o espírito paulista aqui nesse sentido. Então, aqui o meu açaí, na parte de cima tinha o que você falou, aí Pronto. tinha mais frutas. Aqui ainda tem um creme de cupuaçu junto também. Oh, meu Então, Deus. Rapaz, você tá Desse bem, jeito. você tá bem nutrido aí, viu? eu tô... descontei, falei, não, hoje eu vou desfrutar do açaí. É E desse o, jeito. e o Geraldo, o Ricardo lá, estão quietos hoje? Fala aí, Geraldo. É, Boa noite, gente. Tudo Boa bom? noite, Geraldo. Boa noite. Essa questão aí da reputação é muito complicado, né? É uma coisa muito é, encravado dentro da gente. A gente não percebe e a gente acaba sempre usando algum filtro, né? Essa questão da reputação. E isso, lá na frente, atrapalha. No primeiro momento, a gente pensa que é melhor ação. Mas a gente percebe, assim, pelo menos eu percebo em mim, que muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algumas coisas por questão de reputação, questão de colocação, né? Às vezes não se expressa, enfim, porque a gente acaba prezando muito por essa questão da reputação, né? E eu vejo que, para mim, isso em alguns momentos é bom, mantém harmonia, né? Principalmente pelo meu perfil psicológico e tal, mas por outros momentos também não é bom, né? Não prejudica. Então, aquilo que ajuda em alguns momentos, em outros momentos atrapalha demais, né? Então, vejo essa questão da reputação, ela é significativa, é uma coisa para a gente estar pensando, reavaliando, né? Mesma coisa da religiosidade, que foi lá para trás, mas eu não pude participar, né? A gente acaba ficando. A gente, por exemplo, eu tenho 30 anos que aceitei Jesus. Então, 30 anos é um monte de coisa que não tem hoje, um monte de informação que não tem hoje. Não tem muito jeito, a gente acaba trazendo essa carga, né? Talvez o pessoal que é mais novo, que aceitou Jesus agora de 5 anos para cá, teve um universo de informações maior. Muito, muito preso no mecanicismo. Então, eu vejo mais ou menos as coisas aqui. A gente acaba ficando preso nessa questão da religiosidade. Uma coisa vai puxando a outra, né? A questão do pensamento mecânico, né? O mecanicista, aliado à religiosidade e junta com essa necessidade de aprovação, de certa forma, e acaba sendo muito limitante essas coisas, né? E eu me deparo muitas vezes assim. Isso acaba, às vezes eu fico meio assim pensando como fazer. E é uma coisa que eu vou estar repensando, de novo, como fazer para a gente estar saindo dessas coisas que é paradigma, né? Está dentro da gente. Para a gente libertar, tem que ser mais ou menos no grito mesmo, né? Tem que ser no
numa metanoia, uma vontade muito grande de sair disso. Tem que ser uma coisa No, no ano passado a Eu gente tive modelou o Henry um. Ford, né? Não lembro se esse ano foi. O Henry Ford, ele falava uma frase que era assim, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas desejavam, elas disseram, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, né? O que elas desejavam, elas diriam cavalos mais rápidos. É isso. Uma coisa assim. Se ele tivesse Aham, perguntado para a população da época o que elas queriam, eles iriam dizer, eu quero cavalos mais rápidos. Ele foi inventou a roda, o carro. Então, isso tem muito a ver com o que a gente acredita de nós mesmos, né? O senso de propósito. O que que você está fazendo da sua vida? Você está te levando para um próximo nível, para um alinhamento com o seu propósito, alinhamento com Deus, com o que você quer da sua vida, com um objetivo financeiro, com um objetivo de carreira. E o que que o outro que está aqui ao lado tem a ver com isso? Se eu for perguntar para você, Geraldo, eu saí de uma empresa agora, né? Eu estava numa empresa lá assim, eu ganhava X valor, e de repente eu larguei tudo e comecei uma empresa do zero aqui. Se eu fosse perguntar a você, cara, faria isso aqui? O que que você acha? Aí você ia olhar a situação, cara. Eu acho que não era bom, né? Porque você tem seu filho, você tem sua esposa, cara, você vai começar. Eu não ia conseguir chegar no próximo nível se eu fosse te ouvir, né? Estou só dando um sim, exemplo. sim. Porque a sua segurança de carreira, de tudo mais, te aprisiona dessa forma. E eu não. Poderia ser ao contrário, né? Você fala assim, Leandro, cara, eu tô pensando em fazer isso aqui, o que que você acha? Ó, eu acho que não, cara. Acho que lá na frente vai dar errado. Então, se você for dar ouvido para mim ou para outra pessoa, para qualquer outra pessoa que está do lado, que não sonha os mesmos sonhos que você, que não tem os mesmos pensamentos que você, que não desbloqueou os níveis que você desbloqueou de vida, que não vivenciou as experiências com Deus que você experienciou, se não viveu com a mesma família, cara, você entendeu que a gente fica amarrado em coisas que não faz sentido? Uhum, Então, se eu for dar ouvidos para todo mundo que quer me aconselhar, eu tô lascado, cara. Eu não vou fazer nada da minha vida. Minha mãe fala de um jeito. Ó, quando eu fui sair de São Paulo, que eu fui pro interior, fui morar no São Carlos, todo mundo contra. Não, você vai para lá que não sei o quê. Eu com 40 anos, cara. Não, que você vai para lá. E minha mãe me ligou, e meu irmão, não, Leandro, vem para cá que não sei o quê. Mora aqui em Guanás. Eu falei, não, você tá louco, eu vou para lá, eu tenho um chamado, eu sei o que eu tô fazendo. Vou para lá. Não, que não vai dar certo, que não sei o quê. Eu falei, cara, relaxa, tá tudo certo comigo. Então, se eu fosse ouvir eles, eu não teria experimentado o que eu experimentei lá, não tinha cumprido o chamado que Deus tinha para eu fazer. Quando eu estava em São Carlos também, que eu fui vir para essa empresa que eu já contei algumas vezes aqui, as pessoas falam, você é louco, cara, o que você vai fazer lá? Você tá doido? As pessoas iriam ser todo... Eu não consultei ninguém, a única pessoa que eu consultei foi minha esposa. E eu sei que ela tem um filtro de Deus na vida dela. Então, se eu for ouvir o que as pessoas falam, se eu contar a minha história aqui, várias atitudes que eu tomei são diferentes do que vocês falariam para mim. Várias atitudes que o Paulo tomou na vida dele são diferentes do que eu aconselharia ele a fazer. Agora, qual que é o meu papel na vida dele? Qual o papel que ele está me deixando, me permitindo ser na vida dele? Então, a gente tem que avaliar cada pessoa que está do nosso lado, cada pessoa que está no ambiente e ver se faz sentido. Faz sentido eu ter a opinião de uma pessoa que não pensa como eu penso, não quer chegar no mesmo lugar que eu quero chegar? Eu cheguei à conclusão que eu só ouço aquelas pessoas que ouvem a Deus. Não vou ouvir o tipo de pessoa que não quer dar ouvidos para Deus, cara. Meu pensamento é totalmente ligado com Deus a todo momento. Se a pessoa ouve a Deus, ela fala, cara, ainda com ressalvas, vem falar comigo. Agora, se não ouve a Deus, cara, você não tá nem aí, não me chega perto de mim para me dar conselho de nada, cara. Não vou nem te ouvir. Eu acredito dessa forma, acredito que é bem por aí, cara. Às vezes são atitudes ríspidas, sabe? Às vezes é ligar o modo jumento mesmo e seguir o barco, cara. É a sua vida, é a sua família, é a sua espiritualidade, é a sua vida com Deus. Eu tô falando de princípios, eu tô falando de coisas certas, sabe? Não tô falando de caminhos errados. Ah, vou fazer besteira na vida ali, né? Mas eu acredito assim, todos somos adultos, todos sabemos o que queremos e todos temos um destino né, estipulado dentro de nós mesmos aqui, sabe? O Paulo na vivência dele, a Cláudia na vivência dela com Deus, com a família dela, sabe o que sabe onde quer chegar, cara. Ninguém que tá solto na vida, não. É a gente tomar as atitudes certas, sabe? Pegar o punho de ferro aqui e falar, cara, vou para cima e vou fazer esse negócio andar e acabou.
desse jeito. E O Pablo mesmo fala, desculpa, só para complementar, quando você olha para o lado, você já está olhando para trás. É aqui, ó. Foco no Eu objetivo. tive um exemplo muito interessante hoje sobre reputação no posto de gasolina. Isso aqui, ó, pra vocês verem, é um cartão de um empreendedor. É um papel impresso em preto e branco com o nome e telefone dele. O cara me abordou, estava abastecendo o carro, o cara me abordou e eu achei muito interessante. O que que eu vi ali? Ele não estava preocupado com a reputação dele. Ele tinha acabado de inaugurar uma loja dentro de um conjunto comercial bacana que tem aqui em Salvador e Hangar, né? Quem é daqui vai conhecer. E ele tem uma loja também no bairro aqui ao lado, em Itapuã, também, num shoppingzinho lá. E o cara tava ali no posto de gasolina, vendendo o produto dele, divulgando a inauguração da loja dele. De uma forma que muita gente vai falar, caramba, o cara é empresário e ele tá na rua e com um papelzinho chucro desse, né? Então, é um exemplo que o cara não tá nem aí para a reputação do que estão falando dele, e ele está trabalhando e fazendo o que ele tem que fazer para que ele chegue onde ele quer chegar, né? Eu tenho um outro exemplo meu, pessoal, diversas vezes, né? Quando vim de São Paulo para Salvador a trabalho também, ninguém aprovou, exceto minha esposa, minhas filhas, família toda, ficaram bravos, tal, aquelas coisas todas. Então, minha reputação não ficou boa lá, que eu fui um cara que abandonou a família, abandonou as irmãs, né? Meu pai havia falecido há pouco tempo, eu era o substituto de meu pai lá na família, porque era o único homem da família, mas eu tinha minha missão, né, com a minha família. E também, na época, inconscientemente, né, não me preocupei com a reputação que eu ia ter fazendo o que eu estava fazendo. E se eu tivesse ficado, talvez eu não teria nem tá acessando o Pablo hoje, né? Talvez a minha vida teria andado por outros caminhos. Isso, pode falar, Cláudio, estava falando agora. eu ia complementar, quer dizer, eu vou complementar um pouquinho o que o Geraldo falou, trazendo também o que o Ricardo falou, em relação às vozes, né, que a gente dá ouvidos. Hoje a gente tem esse discernimento, né, de filtrar essas vozes, mas conforme o Ricardo trouxe a experiência dele, quanto nós já ouvimos dos nossos pais, da nossa parentela sobre reputação? E aí também eu queria ilustrar com uma experiência que eu vivi. Os meus pais se separaram e eu tinha 11 anos. Então, quando eu cheguei ali nos 14, 15 anos que eu comecei a namorar, eu ouvi da minha mãe assim: você presta atenção no que você vai fazer da sua vida. Se aparecer grávida aqui, se você der errado, você vai ser taxada como minha filha. Agora, se der certo, vai ser filha do seu pai. Então, na verdade, ela estava preocupada com a minha reputação ou com a reputação dela. Então, ela traz para a minha vida um peso, uma responsabilidade, quando na verdade ela estava preocupada com a reputação dela, né? Que se desse alguma coisa de errado é porque ela não cumpriu o papel dela de mãe. E na verdade, o meu pai, quando ele se separou, ele realmente se ausentou da minha vida, então ele não participava da minha vida. E aquilo, quer dizer, tanto que eu lembro disso até hoje, né? Então, quantas vozes a gente ouviu na infância, a gente ouviu ali na nossa adolescência, e que a gente continua ouvindo essas vozes até hoje. Então, que a gente venha verdadeiramente olhar ali para o caráter de Cristo, né? Que ele cumpriu o propósito dele, ele não se preocupou com a reputação dele, né? Cumpriu o que ele veio para fazer, porque até acusado de estar endemoniado, ele foi acusado. Então, imagina se Cristo desse ouvido para tudo aquilo que estava ali ao redor dele,
e ele pensasse, não, não vou cumprir meu chamado, não, porque estão falando isso, aquilo e aquilo outro, então eu vou desistir do meu chamado. E Leandro trouxe a parábola dos talentos, é algo que realmente eu tenho um temor e um tremor muito grande, né? Porque o que que Deus confiou nas nossas mãos para a gente fazer? Então eu penso que é isso mesmo, a gente deixar de ouvir essas vozes que nos paralisam e ouvir só a voz de Deus, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E seguir em frente e continuar, para a gente poder cumprir aí o nosso chamado. Isso. Eu lembrei de dois episódios agora aqui. Eu lembro quando eu me converti, né? É, eu era mal largado, né? Você já sabe. E tinha um menino chamado, era de Menor, lá de Santo André, perto do Cleiton lá. A gente chamava ele de Menor. Ele era pequenininho, aí quando eu comecei para a igreja e tal. Aí ele, Leandro, você não é mais o mesmo, né? Você não é mais o mesmo, você andava com a gente aqui, não sei o quê e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não mudei nada, irmão. Eu sou o mesmo Leandro. A única coisa que eu mudei de rota. E eu só mudei minha rota. Eu continuava sentando com todo mundo. As pessoas que eram cristãs há muito tempo, presbíteros, tinham lá, Leandro, senta com a gente aqui, você não pode se acompanhar. Eu falei, Jesus sempre sentou com todo mundo, então estou aqui. Se eu vou fazer diferença na vida de cada um, é na deles, não é de vocês. Então, sentava com eles. Esse menino veio, você não é mais o mesmo, né? Eu falei, cara, eu sou o mesmo. Quem está mudando comigo são vocês. E eu não vou me preocupar com isso. A única coisa que eu estou fazendo é você estar aqui, estou indo nessa rota. Se você quiser ir comigo, você vai. Se não, eu só não vou entrar no seu jogo. Falei isso para ele, eu tinha 24 anos. Quando eu fui casar, a gente decidiu, eu e minha esposa, nós decidimos não ter bebida alcoólica no nosso casamento. Fui falar com um tio meu, entregar convite, né? Eu tinha um tio. Aí eu falei assim, cara, você tá convidado, meu casamento vai ser assim, só que não vai ter, né? Ele bebia pra caramba. Não vai ter bebida. Não, você é louco, tem que ter bebida. Eu falei, não vou fazer isso por você. Aí ele, não, Leandro, que não sei o quê, então não vou no seu casamento. Aí eu falei, cara, é o seguinte, tô te convidando. Se você quiser ir, por mim, você vai ser muito bem-vindo. Agora, se você quiser beber, tem um monte de bar por aqui. É só beber em bar, entendeu? Você não precisa do meu casamento. Se você quiser, você está muito bem convidado, tá aqui. Eu tô indo embora, mas o convite está nas suas mãos. Você é muito bem-vindo lá. Se não. Então, são atitudes que eu tomei lá com 23, 24 anos, que, cara, se eu não tivesse tomado esse tipo de atitude, tivesse dado ouvido pro menino, tivesse ido para um outro caminho, se eu tivesse aberto, é coisa simples esse negócio de bebida, né? Mas assim, se eu tivesse me deixado levar pelo que os outros iam falar ou pensar sobre mim, eu não tinha nem feito metade das coisas que eu fiz na minha vida, entendeu? Então a gente deixa de fazer muita coisa por conta de coisas e pessoas, medo de julgamentos. E quantas pessoas querem fazer stories para agradar o Pablo e tá com a vida lascada aqui? Quantas pessoas estão aqui, ó, vou repostar o Pablo aqui, ó. Ah, cara, vai fazer o que tem que ser feito hoje, irmão. Esquece. Eu falo, não é só a questão da opinião dos outros. É no imaginário da gente. A gente já não faz temendo o que pode ter de repercussão. É mais ou Em relação menos aos isso. outros. E Sempre vai ter muitas outra pessoa. vezes, e muitas vezes isso está só no nosso imaginário, né, Geraldo? Está só aqui na nossa mente. Talvez nem Mas reprovem, mas a gente já fica meio assim, não vou fazer, não vou falar, não. Aí fica a dica. talvez, Experimenta talvez, fazer. É. viu, Experimenta Cláudio? fazer para você ver se não vai dar certo. Viu, Cláudia? Talvez, não é talvez. É que 86% daquilo que a gente sofre por alguma coisa que nunca aconteceu e nem vai Acontece. acontecer. Verdade. Então, essa é a questão. Eu ia perguntar para o Geraldo, a hora que ele estava falando, que ele citou a questão sistêmica. Eu gostaria que ele, se ele pudesse, assim, detalhar um pouquinho mais, só para mim Ela é ter. bem ampla a questão, nós temos a teoria geral dos sistemas, né? E nós temos a Hum, psicologia sistêmica. A psicologia sistêmica, a gente vê a pessoa como um todo. Vamos pegar um exemplo aqui na família. Nós temos lá uma quantidade de pessoas lá, 5 pessoas. Aí nós temos um dos filhos lá, normalmente vai ser do meio, mas pode ser outro, e essa pessoa, ele que parece que é o problema. Mas, na verdade, ele não é o problema. Ele é justamente a pessoa que mostra o alerta daquela família. Ele, ao expressar aquela forma que ele está destoando do grupo ali, na verdade, está mostrando a dor do grupo. Então, na verdade, em vez de ele ser o ruim, na verdade, ele é o bom. Ele que está mostrando as coisas.
Mas todo mundo acha que ele é o problema, é a ovelha negra, é a pessoa inadequada. Aí, na verdade, ele aí nesse ponto, é a pessoa que está mostrando a dor dessa família. Aquilo que todo mundo está quietinho, ninguém está falando nada, é ele que mostra. Então, você só entende isso no sistema. Se você olhar somente a pessoa, você vai falar, não, realmente ele é o problema, vão tratar ele, porque ele que está dando problema na família. Quando, na verdade, é a organização familiar que acabou fazendo com que ele fosse aquele jeito, ou ele está expressando o que a família toda está vivendo. Então, basicamente, mas isso vai espalhar para todas as outras áreas da vida, né? E é a forma de pensar de uma forma ampla, né? Então, ela vai ter um braço na neurociência, vai ter outro braço na física quântica, então vai ter a Gestalt, né? A Gestalt terapia, que é a teoria da forma. Então, a gente vai... A constelação. O todo é mais que a forma. Eu, na verdade, eu não estudei constelação. Eu estudei terapia familiar sistêmica, né? E É porque sinceridade, eu fiz essa pergunta porque a gente também tem dentro da odontologia a odontologia sistêmica, nesse aspecto. né? E aí a gente acaba vendo também o paciente como um todo. A gente Exato. tem uma terapia neurofocal, em que a Aham. gente aplica, não sei se já ouviu falar dessa terapia. Ela tem esse aspecto e às vezes a gente, não, eu sei que não é o momento, mas é só assim a título de curiosidade, né? Em que você tem pontos, igual você tem chakras dentro do próprio corpo, né? Que seria a divisão do nosso cérebro em várias partes do nosso corpo, os centros de energias, né? Em alguns casos, os caras falam que tem cento e pouco, então são várias situações nesse sentido. Mas dentro da odontologia, a gente usa também essa terapia neural, onde a gente faz a aplicação de uma anestesia específica, que é a beta-pacaína, né? E que ela tem um nível ela atua com um nível de frequência que altera e que ajuda também nesse equilíbrio, tá? Então são situações também. Por quê? Porque nós aqui estamos juntos porque a gente está vibrando frequências semelhantes. Mesmo nós estamos lá com o Pablo, mesmo lá com o Pablo, tendo não sei quantas mil pessoas, nós não estamos aqui se a gente não vibrar frequências semelhantes. E aí entra, eu digo assim, Geraldo, você é psicólogo, né? Isso. Eu atuo como dentista, mas assim, gosto muito desse tema, e eu tinha uma psicóloga lá que a gente conversava muito a respeito desse tema, dessa situação. Até porque o conceito de psicologia de vocês também atrapalha em muitas coisas, né? Meu Deus, ele só atrapalha, só atrapalha. Ele dificulta você implementar tudo isso que nós estamos comentando, porque lá na frente você pode sofrer uma demanda judicial porque você não seguiu os parâmetros que eles consideram que é a mais adequada. Assim como eu tenho também dificuldade dentro da odontologia, tá? Então, é só para agregar. E essa questão sistêmica, ela está aqui no nosso grupo, ela está atuando. Ela É, está atuando. gente, vendo por esse lado da sistêmica, essa questão da gente querer agradar as pessoas, estar preocupado com a reputação, ela está intimamente ligada com as questões familiares, com o meio, né? É um paradigma, ele não é uma coisa só, vamos dizer assim, no meu caso, não é só meu, né? É o grupo de pessoas, por isso que eles vivem falando sobre a questão do network, as pessoas, Uhum. né? Influencia as pessoas que estão perto, né? Também a história familiar, tudo vai... não é uma coisa, não é um tópico somente, né? Não. Fazendo um adendo rápido aqui, quando eu entrei, né, eu falei assim, puxa vida, eu tenho uma experiência aí, mais de 30 anos de vida, de profissão, de conhecimento, né, também de vendas e tal. Então, se esse negócio funciona para essa galera, para mim deve ser até mais fácil, né? Vamos lá. Vamos ver como que é isso.
E no primeiro momento, sinceramente, eu vim pensando nessas questões financeiras, né? Porque eu já fiz um treinamento de coaching e tal. Eu falei, deve ser mais ou menos por aí e tal, eu desenvolver habilidades, skill e tal, e vamos embora e vamos ver alguma coisa. Mas depois eu fui mudando bastante sobre essa questão, né? Eu vejo que isso é algo que a gente precisa ver, a gente precisa monetizar esse propósito, mas eu tenho pensado muito nessa questão do desenvolvimento pessoal, né? Eu comecei a ver o Pablo lá no final de novembro, depois das eleições. Eu vi um pouquinho antes das eleições, aí falei, não, esse cara parecia que era bom, mas não é tão bom assim, não. Entrou para a política, o negócio já tá. Aí depois da política eu comecei a ver outras coisas, falei assim, não, tem umas coisas aqui. Fui com ressalvas, né? Fui acompanhando, fui vendo, somente o 459, até me associei no 459, no clube. E aí depois, quando foi para o jogo da vida, no dia que fez a inscrição, eu já fiz a inscrição no dia do jogo da vida. Não fiquei pensando, tá? Falei, não, vamos embora, vamos lá, vamos fazer, né? Algumas coisas foram automáticas, assim, eu já comecei no dia 2, não tinha feito nenhuma live, desde o dia 2 tenho feito live às 5 da manhã. Teve algumas coisas que foi muito rápido, assim, né? Foi como tivesse quebrado uma coisa e soltou. Aí tem umas coisas que eu percebo, assim, que vai aos poucos, né? Gostaria que tudo Sim. tivesse quebrado e posto tudo de uma vez, mas teve algumas coisas aí que a gente tá aqui vendo e acho que esse grupo também ajuda para a gente poder tá quebrando algumas cordas aí que precisa para poder soltar, para poder fluir, né? Ter uma condição de Maravilhoso. Eu melhorar. já quero saber qual é a data que o Geraldo vai estar com a oportunidade de transbordar. Marca aí, Leandro, na agenda, Leandro. Uns Acabando encontros aí. esses 21 dias, a gente já pode colocar cada um na roda de fogo aí. Eita! Cada um traz Não, uma experiência. e esse Eu já livro, quero saber da viu, mentoria Leandro? dele já, porque ele descreveu minha filha, minha irmã, é exatamente isso aí que ele falou. Geraldo, já fala para ela assim, ó, meu Já Instagram pode é, fazer o pitch de venda. assim, ó, meu Instagram é todos os dias, 5 horas da manhã, esteja lá. Eu É nóis. acabei de começar a seguir ele agora, eu vi, já tem um monte de vídeo dele lá. Depois eu vou dar uma olhada. Eu não tinha nenhum, ou melhor, tinha um antes de 2023, tinha um vídeo que eu tinha feito no Instagram. Meu Instagram acho que tem uns 3, 4 anos. Tanto é que o meu nome, você vê, meu nome é inteirinho, ó, Geraldo Pinheiro. Esse é o Geraldo mesmo Pinheiro. nome do Instagram. Não tem não tem eu sou. Foi lá atrás. Mas Geraldo Pinheiro, acho que já deve estar nos 500 já, né? Mas eu fiz bem lá atrás. O Ah, show de primeiro bola. vídeo, vamos dizer assim, segundo vídeo, mas que foi um vídeo mesmo, foi no dia 2 de janeiro. Aí todos os dias eu tenho postado um vídeo, É desde o isso dia aí. 2. Parabéns, irmão. Parabéns, e assim, depois Parabéns, a gente cara. joga, pega isso aqui, ó. Pega isso aqui e põe pro Instagram depois. Vai todo mundo fazer live, vai todo mundo desbloquear esses negócios aí. Sair da bolinha aqui, que é fácil falar também, né? Que a gente chega e Aham. fala, e todo mundo é amigo já, tal. Vamos falar lá no Instagram daqui a pouquinho. Vamos ver o que Essa acontece. foi fácil para mim começar no dia 2. Pô, vamos embora, né? Aí tinha aquele Jandrei, acho que é o nome dele, né? Que fazia planilha, É, né? isso, É. Andrei. Que ele faz as planilhas e tal. Aí ele falou assim, ele é meio despachado, né? Ele falou assim, você vai lá e abre, e aí vai acontecer. Eu falei, tá bom, vamos embora, vamos fazer lá. Deixar E fluir, né? Muito é, bom. aí, no caso, aí a gente não faz bem assim, né? Mas às vezes vê alguma coisa que aconteceu nos dias e tal, e a gente vai comentando. Uns dias dá melhor, outros dias nem tanto, mas de uma certa forma a gente procura contribuir com as pessoas com aquilo que a gente tem aí diariamente e Amém. de alguma forma ajuda um ou outro. Amém. Sempre ajuda. Vamos marcar uma É. mentoria fechada aqui. Até escrevi um putz ali, eu já lembrei do Pablo. Ó, todo mundo põe um putz aí. Vamos embora. Pessoal, é o seguinte, vai cair aqui a terceira fase. Vamos arrumar eu vou ter que arrumar esse meu Zoom aqui, que eu não estou conseguindo. Vai cair a terceira fase, a gente não volta mais, tá? Então vamos finalizar aqui. Eu acho que a gente Ótimo. deu bastante papo. Tem 2 minutos ainda, calma aí. E amanhã a gente está aqui de novo às 19.
né? Tá sendo bom demais, assim, ter esses momentos com todos vocês, né? A gente sai, eu sempre falo, né? A gente sai com experiência, sai com negócio, sai com amizades, sai sempre com um pouquinho mais. Acho que todo mundo está com um nível de elevação muito alto e a gente sempre tem o que contribuir e tem um porquê, né, em tudo isso aqui. Tá bom? Vamos para cima. Deus abençoe a todos. A Cláudia, a oração bombástica. Ora pela Ellen, olha a cara dela. Olha o Ellen ali, ó. Amém. Vamos orar sim. Mas Ela vamos tá dar quase. oportunidade também para os demais aí tá, né? Vamos. Botando fogo aí. Amém? Então vamos orar. A gente tem só um minuto. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos juntos, Pai, multiplicando os nossos talentos. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos, vem nos capacitar, vem arrancar de nós aquilo que não provém de ti e venha nos encher com teu Espírito Santo. Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu quero profetizar, declarar o teu remédio, o teu bálsamo sobre a vida da Wellen, Pai. A tua palavra nos garante que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, Pai. E nós declaramos cura, nós declaramos a manifestação do teu poder sobre a vida dela, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, ao longo desta noite, nos dê uma noite de descanso debaixo da tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ai, que bom que vocês ainda estão aí. Não, a gente abre o olho, pum, caiu. Deu para falar amém junto. Mas é isso. Que Deus abençoe a vida de Falou, todos aí. Tamo junto. falou, Até falou. Boa amanhã. Tchau. Uma noite. ótima noite a Tchau, todos. tchau. Tchau.